vamos trocar um pouquinho antes de ver o último VT do Dom Bosco. Nós vamos, deixa-me ver se é o último, Nós vamos pegar o último parágrafo das orientações que a doutrina social da Igreja prescreve para pastorais sociais. A ação pastoral da Igreja no âmbito social deve testemunhar, antes de tudo, a verdade sobre o homem. A antropologia cristã permite um discernimento dos problemas sociais para os quais não se pode encontrar boa solução se não se tutela o caráter transcendente da pessoa humana plenamente revelada na fé. A ação social dos cristãos deve inspirar-se no princípio fundamental da centralidade do homem, da exigência de promover a identidade integral do homem. Nasce a proposta de grandes valores que presidem uma convivência ordenada e fecunda. Quais são esses valores? Verdade, justiça, amor e liberdade. A pastoral social se esforça para que a renovação da vida pública seja vinculada a um efetivo respeito dos ditos valores que nós elencamos. De tal modo, a Igreja, mediante o seu multiforme testemunho evangélico, visa promover a consciência do bem de todos e de cada um como recurso inesgotável para o progresso de toda a vida social. Então, estas são as orientações que a doutrina social da Igreja nos dá para todo o trabalho social, né? Enfim, para todas as pastorais sociais, grupos e movimentos de igreja, que em todas as paróquias, em todos os ambientes da igreja, diocese, conferências, digamos, as conferências regionais, os grupos regionais da CNBB, CNBB nacional, né? Então tudo isso deve inspirar-se nessa doutrina social que dá as diretrizes para o nosso agir cristão em benefício da sociedade. Agora vamos ver o Padre Orestes, que vai nos falar sobre Dom Bosco e como que a congregação de Dom Bosco Salesianos, que todo mundo conhece, né, pelo seu trabalho com a educação, tudo que eles fazem para a sociedade e para a Igreja. Vamos conferir. Dom Bosco tinha muito claro de que não é possível trabalhar o ser humano na inteireza do seu ser sem trabalhar a dimensão também da espiritualidade. Portanto, está muito ligada à dimensão transcendental no seu modo de educar, não é? Por quê? Porque isso é intrínseco ao ser humano. Buscar o sentido para a sua vida, o sentido da sua existência, não é? Então, levar o jovem a pensar no seu futuro e a pensar também no sentido da sua vida era algo que para Dom Bosco não se poderia deixar de lado no processo educativo. E isto, para ele, só é possível se o ser humano cultiva dentro de si uma forte união também com o transcendente, com Deus, e também busca se transcender como ser humano. Dom Bosco teve mestres santos, se inspirou em santos significativos dentro da vida da Igreja. Não é? Nós nos chamamos salesianos porque ele quis fazer uma homenagem a São Francisco de Sales, que ele admirava tanto como pastor zeloso. E ele teve mestres que também são santos, por exemplo, São José Cafasso. Mas ele também foi formador, iniciador de uma grande escola de santidade. Hoje nós temos 5 santos, contando também Dom Bosco, dentro da congregação e da família salesiana. Temos também 117 bem-aventurados, dentre os quais vários deles são mártires por causa da fé. Temos 13 veneráveis
e temos 28 servos de Deus. Ora, o que isto significa? Significa que a santidade representa justamente esta encarnação autêntica do carisma de Dom Bosco na igreja e na sociedade. Eu agradeço muito o Padre Orestes, o provincial dos Salesianos, e fico muito feliz, uma mensagem maravilhosa, até porque eu também conheço muito da espiritualidade salesiana, porque a minha congregação, onde eu tive a minha origem, né, como padre, é orionita, que foi aluno de Dom Bosco. São Luís Orione é um dos santos também da mesma espiritualidade, ligada à educação e à transformação social, principalmente naquele mundo em industrialização na época de Dom Bosco, e logo em seguida São Luís Orione, Dom Orione. Bom, agora um pouco das participações aqui. O Pedro Luiz, como sempre, pelo WhatsApp, abraço para o Padre Cândido, quero participar do sorteio. Daqui a pouco vão chegar aí os nomes para o sorteio. A Helena Lúcia Tarquínio, do bairro Funcionários. Questões de fé é imperdível, bom demais. Obrigado, Helena, que bom. O Samuel Santos, do bairro Betânia. Ele faz uma pergunta: como acontece a escolha do padroeiro de um país, de uma cidade ou estado? Por exemplo, Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte. Essa não é uma escolha, é uma questão histórica. Assim, por exemplo, uma cidade como Belo Horizonte, por que Nossa Senhora da Boa Viagem? Porque foi a primeira capela aqui construída para os viajantes que passavam, os bandeirantes que aqui passavam, construíram uma capela em homenagem a Nossa Senhora, que depois ficou sendo chamada de Nossa Senhora da Boa Viagem, exatamente pela história. E esta capela depois se transformou. Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, também tem uma história ligada. A minha cidade, por exemplo, Santa Maria de Itabira, Nossa Senhora do Rosário, também ligada à história da fundação. E todas as cidades no Brasil e os estados, São Paulo, por que São Paulo tem o nome de São Paulo? Porque Rio de Janeiro é São Sebastião, etc. Está ligada à história da fundação destas cidades. É isso que dá. Agora, é claro que no país Nossa Senhora Aparecida não está ligada à origem, mas está ligada a uma devoção e que, por acaso, foi impulsionada e cresceu de tal maneira que se transformou na padroeira do Brasil. O que é um pouco diferente no México, onde está ligada à evangelização daquele país, a história da origem da fé cristã naquele país. Assim também entre nós. Em geral, é histórico isso e não é uma escolha. Celina Alves, da Nova Granada, o que significa ermida, a da Serra da Piedade? Muito bem. Ermida vem de ermo, aquilo que está bem longe, meio solitário. Então, uma igrejinha que está muito perdida lá na montanha é uma ermida. Um lugar onde os eremitas vão rezar. Normalmente, a ermida está ligada também a um eremitério, onde pessoas religiosos e religiosas se afastam para a solidão da oração. Maria Helena está assistindo ao Questões de Fé e gostando muito de conhecer um pouco a obra de Dom Bosco, né? Uma coisa fantástica, viu, gente? A obra de Dom Bosco é realmente uma obra maravilhosa. A Lúcia Fátima Costaval, do bairro Anchieta. Ô, Lúcia, obrigado pela sua fidelidade ao nosso programa, né? Parabéns pelo programa, para o Padre Cândido e toda a equipe. O tema é muito esclarecedor sobre o trabalho social da igreja e a sua doutrina. Aqui nós temos uma mensagem vinda pelo Facebook, é do Gilmar Sena. Ele põe uma frase: a justiça considera o próximo como um outro. A caridade cristã o percebe como um outro eu. Identifica-se
com seus sofrimentos e alegrias. Muito boa a frase, e é bom completar que a caridade e a justiça andam juntas, né? Não existe caridade sem justiça, caridade cristã sem a justiça, e nem a justiça no sentido correto e cristão sem a caridade. A justiça sem caridade é uma máquina cujas engrenagens estão sem lubrificação, rolam pesadamente. A base da punição, da obediência à lei, da autoridade, etc. Mas quando a justiça está ligada à caridade, as engrenagens rodam com muito mais facilidade, porque tem azeite, tem o azeite da caridade, né? Então, justiça e caridade devem andar juntas. João Paulo II fala isso numa de suas encíclicas sociais. Nós temos ainda algumas participações que nós vamos ler no último bloco do Questões de Fé e o sorteio também. Voltamos daqui a pouco.